Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, estamos juntos em mais uma celebração ao nome do Senhor, dando prosseguimento à série de mensagem Hora de Admitir. Começamos na semana passada e tem sido bênção na minha vida, espero que seja bênção também na sua vida. Quero declarar para você a alegria do meu coração em poder estarmos juntos aqui estudando a Palavra de Deus e celebrando o nome do Senhor. Para a Igreja Batista da Pituba é um privilégio poder adentrar em sua casa e levar essa mensagem com alegria, com satisfação, com responsabilidade, mas acima de tudo para o louvor, a adoração do nome daquele que é digno de toda honra e de toda a adoração. A minha oração é que a bênção do Senhor seja derramada abundantemente sobre a sua vida e toda a sua casa. Nós estamos em plena pandemia, a situação não está fácil, essa segunda onda chegou com mais força do que a primeira, parecia que já tinha caminhado para uma solução, para amenizar, com a chegada da vacina era questão de tempo, mas estamos enfrentando momentos difíceis, inclusive perdas de pessoas muito queridas, isso tem sido doloroso para todos, mas a maior dor é a fome. E a pessoa chega a hora da refeição e não tem um prato de comida sobre a mesa. Eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista da Pituba, que tem podido socorrer essas famílias, ir ao encontro delas levando pão de cada dia, levando também alimento espiritual. Que Deus abençoe a nossa igreja e que continuemos a nossa campanha SOS Cesta do Amor. Faça a sua oferta e vamos socorrer os aflitos. Durante a semana nós temos os pequenos grupos multiplicadores, nós chamamos de PGMs. É o propósito de ganhar pessoas para Cristo através de encontros semanais e também ajudar um ao outro, compartilhar, fazer pedidos de oração, orar um pelo outro. Com a pandemia, os encontros têm sido virtuais, em salas virtuais, e você pode receber um link em sua casa. Entre em contato com a Andresa, a nossa coordenadora, com muito prazer ela vai receber o seu contato e por certo lhe dará um retorno, passando para você a indicação de um dos PGMs para você conhecer, participar e quem sabe até tornar um multiplicador de discípulos. A Escola Bíblica Discipuladora na Igreja Batista da Pituba acontece todos os domingos às 9 horas e tem sido uma bênção poder estudar a Palavra de Deus. Classe que estuda a Bíblia, classe que estuda os livros sinóticos, classe que estuda sobre liderança, classe que estuda sobre relacionamento conjugal para casais, para famílias, classe que estuda sobre conflitos da vida, problemas emocionais, são classes uma classe que funciona em inglês, né? Então para adolescentes, então você tem diversas faixas etárias e a oportunidade de estudar a Bíblia Sagrada. Una-se a nós, entre em contato conosco para receber um link de uma de nossas classes da Escola Bíblica Discipuladora. A reforma em nossa igreja tem sido realmente um desafio muito grande. A obra tem crescido, tem avançado, estamos agora na fase de colocação e instalação do forro novo da igreja. Aquele forro foi retirado, fizemos uma reforma em toda a ferragem da igreja, reestruturação, substituímos ferros que estavam sem condições de permanecer ali para dar sustentabilidade ao telhado, substituímos a telha por uma telha nova, uma telha termoacústica e agora estamos colocando o forro novo que vai ficar lindo, digno do nosso Deus. Ore por essa etapa e faça a sua oferta para a reforma. Tá? Você pode ofertar em uma das contas da igreja e encaminhe o comprovante para a gente poder destinar aquele valor para ser utilizado na compra de material, de equipamentos e pagar as despesas da nossa reforma. Nós também estamos com a campanha das cadeiras e tem sido uma experiência gratificante ver a cada semana o irmão vai lá e doa uma cadeira, outro vai doar outra cadeira e quando chega no dia 10 que é a data de pagar o boleto, está ali o dinheiro com sobra, com folga. Eu louvo a Deus pelo seu amor, pela sua dedicação, seja você mais um a participar desta obra, faça a doação das suas cadeiras e você vai poder então abençoar a sua igreja e fazer parte dessa obra que Deus está fazendo para tornar o nosso espaço de culto mais confortável e o mais agradável possível. A minha oração é que a sua vida seja profundamente abençoada. Orar nunca é demais e o Brasil está precisando de oração. Assista esse vídeo.
como você pode ver aí, nós estamos então com uma vigília de oração marcada para agora, próximo sábado, dia 27, das 19 às 22 horas. Conecte-se no nosso canal do YouTube ou no link que nós vamos disponibilizar para você participar da sala virtual e participar da nossa vigília. Que Deus abençoe sua vida e vamos orar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então essa nação precisa se curvar diante do seu Senhor e clamar por livramento, um clamor ao Deus que é Senhor da nossa nação. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Domingo agora, nós vamos celebrar o aniversário da Igreja Batista da Pituba, 36 anos. Nosso orador no culto da manhã será o pastor Ney Silva Ladeia. Teremos também pessoas convidadas à parte da música e com certeza vai ser um tributo ao nosso Deus. E você deve participar deste momento de celebração com muita alegria. E logo após o culto, nós vamos nos reunir em sala virtual no link que já foi divulgado no edital de convocação para participarmos da Assembleia de nossa igreja, quando falaremos um pouco sobre a reforma, sobre tudo que já foi gasto, sobre as etapas que vivemos e sobre os desafios que temos para a conclusão da reforma e aprovarmos um plano financeiro para a gente poder chegar ao final da nossa obra com mais tranquilidade. Tá bom? Então participe dessa Assembleia conosco, próximo domingo às 11h30, todos juntos, administrativamente, pensando sob a direção do Espírito Santo de Deus, como melhor servir ao nosso Deus. Baixe a cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e declaramos, ó Pai, que o Teu amor por nós é percebido a cada instante e nós queremos também demonstrar o nosso amor a Ti, consagrando a nossa vida diante do Teu altar. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto de engrandecimento ao nome do Senhor, quando também iremos compartilhar as Tuas verdades e do Teu amor. Pai amado, eu oro agora pela vida que está comigo neste momento de culto. Vai em direção ao seu coração, levando a paz, levando o alento, levando o refrigério da alma, levando ensinamentos, levando proteção e a certeza de que as Tuas promessas vão se cumprir na vida do Teu Filho. Meu Deus, nós nos submetemos ao Teu senhorio, mas antes queremos declarar que Te amamos e Te agradecemos pelas bênçãos recebidas, pelas orações respondidas, por mais um ano de vida que concede àqueles que celebram aniversário nesta semana, ou aniversário de casamento, de batismo. Abençoa, Pai, com toda sorte de bênção, cada um que cultua o Teu nome neste momento em nosso canal. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Nesta noite de celebração, eu quero convidá-lo a pensar comigo na série Hora de Admitir. Na quarta-feira passada, nós vimos, é necessário admitir, você precisa de Deus. E nessa quarta-feira eu quero falar com você sobre você precisa confiar totalmente em Deus. Você precisa confiar totalmente em Deus. O Salmo 40, versículo 4 diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós já vimos que é preciso admitir que você precisa de Deus. Que sozinho você é incapaz de dar conta dos desafios que a vida apresenta. É difícil controlar a tendência de fazer coisas erradas que todo ser humano traz dentro de si. Deus fora da nossa vida, nós estamos perdidos. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Porque os desafios, as demandas, as adversidades, elas se levantam contra nós. Mas nós precisamos da mão de Deus, sustentando a nossa mão para prosseguir. Hoje aprenderemos sobre a necessidade de admitir que você precisa confiar totalmente em Deus. Você tem que confiar conscientemente. É necessário admitir que você precisa comprometer toda a sua vida e vontade confiadamente aos cuidados e ao controle de Cristo, a revelação máxima de Deus. Pois foi Jesus mesmo quem disse em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30: venham a mim e eu lhes darei descanso. A todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente, e deixem que eu lhes ensine, porque sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para suas almas, pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Só Ele pode transformar o jugo pesado em uma carga leve. Um grande desafio: abrir mão do nosso controle, abrir mão da convicção errada de que somos capazes de enfrentar tudo sozinho e confiar e descansar no cuidado de Deus, lançar sobre Ele toda a nossa vida confiadamente. Meu querido, você já admitiu que precisa de Deus. Precisa entender que não é suficiente apenas saber que Deus ajudará você. Você também tem que crer. Você precisa confiadamente tomar uma decisão. Você tem que dar um passo. Tem que atravessar a linha divisória entre confiar em si mesmo e confiar em Deus. Ter a certeza que a sua vida pode ser lançada nos braços do Senhor, porque Ele tem poder para te sustentar, te proteger e te conduzir no destino que Ele tem preparado para a sua vida. Interessante que muita gente sabe disso, mas gosta de procrastinar, retardar, deixar para depois, entregar os problemas para Deus mais adiante. Será que está esperando o quê? A situação piorar? Demorar a render a vida aos cuidados do controle de Cristo? Para quê? Com que objetivo? O que você ganha com isso? Então é preciso pensar o que pode te impedir de admitir que você precisa confiar em Deus. O que pode ser empecilho para você admitir esta verdade? Em primeiro lugar, talvez seja o seu orgulho. Não quero admitir que preciso de ajuda. Não quero admitir que não dou conta sozinho. É difícil para mim admitir que sou incapaz de resolver esse problema sozinho, de enfrentar essa demanda, essa adversidade sozinho. O sábio, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 12, ele diz assim: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Então, antes de ser orgulhoso, pense nas consequências dessa decisão. É hora de reconhecer que a sua autossuficiência não vai te levar a nada, mas Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar, Deus quer te abraçar, Deus quer dizer, eu vou contigo. Deus quer lhe dizer, vem comigo, vamos caminhar juntos. Quantos de vocês não pararam para pedir direções? Quantos de vocês não quiseram parar para pedir sabedoria? Talvez você não esteja pronto para dar esse passo. Talvez você não esteja pronto para dizer, eu entrego ao controle do meu Deus toda a minha vida. E ao invés disso, você diz assim, eu não estou pronto para fazer isso? Será que você está aguardando o quê? Que uma dose maior de dor? Uma dose maior de dificuldade? Que uma desgraça, uma tragédia se instale em sua vida? Deus poderá permitir que isso aconteça a fim de ganhar a sua atenção. Mas antes disso, antes que Deus permita que isso aconteça,
por que não antecipar, tomar a decisão e entender, admitir, você precisa confiar integralmente, plenamente, toda a sua vontade, toda a sua vida, todas as suas ansiedades ao cuidado de Deus. Uma outra barreira para que você admita essa necessidade é a sua culpa. Talvez você fale assim, estou envergonhado de pedir ajuda a Deus. Eu já fiz tanta coisa errada, eu fico até com vergonha, eu estou realmente me sentindo culpado. A palavra de Deus responde para você no Salmo 40, versículo 12, porque os problemas que enfrentam são grandes demais. Meus pecados me atrapalham a visão. São muitos, mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Por causa deles me sinto fraco e desanimado. Alguma vez você já se sentiu assim? Como o salmista declara no Salmo 40, eu não quero pedir ajuda a Deus. Você sabe quantas vezes eu tenho pedido ajuda a Deus, tenho feito promessas e tenho quebrado essas promessas? Eu me sinto culpado. Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu estou envergonhado até de pedir ajuda, mas por favor, venha ao meu socorro. Deus não quer esse tipo de oração. Deus quer que você chegue para Ele e diga assim, Senhor, apesar da minha vergonha, apesar de já ter tropeçado, apesar de já ter prometido e falhado, eu quero recomeçar. Eu não poderia simplesmente pedir a Deus por ajuda sem realmente no fundo do meu coração entender e admitir que eu preciso dessa ajuda. Você está errado em pensar que o medo pode ser impedimento. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Ele deseja ajudar você. Ele quer estender a mão sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não permita que o orgulho e a culpa impeçam você de dar esse passo de confiar plenamente em Deus, porque Ele quer perdoar os seus pecados e retirar a sua culpa, te abraçar e te dizer, eu sou o bom pastor, eu cuido. Então, meu querido, declare, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Talvez o seu medo possa ser empecilho para você admitir essa verdade. Estou com medo do que terei que abrir mão. Estou com medo das consequências dessa decisão. Estou com medo de ter que enfrentar as pessoas aí fora. Elas vão dizer, olha ali, ele mudou, agora é um crente. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz assim, e qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta você querer ficar bem com as pessoas, ficar bem com seus amigos, ficar bem com a sua família, com a tradição familiar, ficar bem com as pessoas que te cercam e você querer demonstrar uma vida de independência, de autossuficiência, de que não precisa de Deus? De que adianta isso se no final de tudo você vai perder a sua alma? Se será castigo eterno para a sua alma? O que você teme que vai acontecer se você entregar toda a sua vida aos cuidados de Deus? O que você acha que você vai perder se você entregar o controle da sua vida a Deus? O volante do carro da vida a Deus? Ele vai me transformar num pastor? Ele vai me transformar numa pessoa fanática? Ele vai me transformar num crentão? Talvez você diga isso. Eu não quero ninguém controlando a minha vida. Eu não quero dar satisfação para ninguém. Você só pode estar brincando, meu querido. Você está sendo controlado o tempo todo pelo seu orgulho, pelas pessoas que estão te olhando. Você está sendo controlado pelos olhares das pessoas que querem te julgar, e você simplesmente quer atender aos anseios das pessoas e quer deixar de atender os anseios de Deus. Simplesmente é uma questão de quem você escolhe para controlar a sua vida. Quem vai controlar a você? Quando você deixa Deus assumir o controle da sua vida, você está dizendo, eu tomo minha decisão. Ao invés de ser controlado pelas expectativas das pessoas, pela sociedade, pelos olhares do mundo, eu escolho Deus. Você é controlado por opinião das pessoas, você é controlado pelas mágoas que você não pode esquecer, você é controlado por hábitos, por dificuldades, pela maneira como seus pais criaram você. Saiba que a melhor escolha é abrir mão de tudo isso e ser controlado por Deus. Se você tem estado com medo de entregar a sua vida aos cuidados e ao controle de Cristo, pensando que Ele vai fazer de você algum tipo de fanático, algum tipo de maluco, algum tipo de crente maluco, por causa de alguma coisa que você tem que abrir mão, não se preocupe. Deus vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. Você terá que abrir mão tão somente e você se concentrar nos detalhes. Se você se concentrar nos detalhes e esquecer que Deus vai cuidar de tudo, você não vai conseguir. Nunca tomará a melhor decisão, nunca dará o passo total que pode mudar definitivamente a sua vida. É necessário realmente depender de Deus e não depender de todo esse contexto. Apenas venha para Deus e diga, Deus, eu nem sei o que é que eu desejo abandonar.
mas eu realmente sei que desejo que a minha vida esteja debaixo do teu cuidado, da tua proteção, dos teus olhos de misericórdia, porque eu creio que o Senhor é todo poderoso. O teu braço forte vai sustentar a minha vida, a minha família, os meus negócios, o meu futuro, o meu amanhã. Deixe que Deus cuide de tudo. Não se preocupe, entregue-se a Deus. Por falar em não se preocupe, essa pode ser outra barreira para você admitir que precisa confiar plenamente em Deus. São as preocupações da vida. Não confunda fase de decisão com fase de solução de problemas. A palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Oh glória! Você pode tirar o peso dos seus ombros e colocar sobre Deus, porque ele tem cuidado de vocês. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-o a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia quando Cristo voltar. Então Deus, quando Ele começa a fazer uma obra, Ele não para na metade, Ele vai até o fim, até quando Cristo voltar. A história nos apresenta um dado muito interessante que nos ajuda a compreender isso. Em 1963, o então presidente dos Estados Unidos, Kennedy, ele anunciou publicamente: vamos colocar um homem na Lua ao final desta década. Antes que chegasse 1970, o homem pisaria na Lua. Essa foi a sua decisão. Será que todos os problemas foram resolvidos quando ele tomou essa decisão? Não. Se você é um bom gerente, você sabe que nunca poderá confundir tomada de decisão com solução de problemas. Quando você toma uma decisão, isso não significa que todos os problemas para levar adiante essa decisão foram resolvidos. Se você os confunde, nunca tomará uma decisão certa, nunca tomará uma decisão que vai envolver também solução de problemas. Você precisa tomar uma decisão e depois resolver os problemas. A história narra que o presidente Kennedy diz: nós colocaremos o homem na Lua no final, antes que termine essa década. Depois disso, o problema agora era da NASA descobrir a solução. Como nós vamos fazer para colocar o homem lá na Lua? Isso já não era mais problema dele. Ele tomou a decisão e entregou agora para a NASA resolver os problemas. Você toma a decisão e só depois resolverá os seus problemas. E Deus estará com você para os problemas serem resolvidos. Se você esperar até que todas as luzes vermelhas primeiro se tornem verdes, para você entregar tudo nas mãos de Deus, você nunca tomará essa decisão. Você não pode resolver todos os problemas primeiro. Você precisa tomar a decisão: eu entrego a minha vida aos cuidados, ao controle de Cristo confiadamente. Não tenho dúvidas, perguntas, medos e preocupações. Não sei como é que tudo vai ser resolvido, mas eu sei que esta é a coisa certa a fazer. Eu sei que essa é a decisão correta a tomar. Então eu simplesmente decido: a minha vida eu entrego ao meu Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Essa é a coisa mais importante, né, para a gente tomar a decisão. A vida é uma decisão seguida de um processo. Tome a decisão e o processo, sob a direção de Deus, será leve, será suave e será abençoador. A vida cristã é uma decisão seguida de um processo. Guarde essa frase. Em quinto lugar, a outra barreira que pode surgir é a sua dúvida. Sua fé parece muito pequena. Será que eu vou dar conta? Será que eu realmente, tomando essa decisão, vou até o fim? Será que eu não vou largar essa decisão pelo meio do caminho? Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Glória a Deus! Se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu desejo crer, mas a minha fé parece ser tão pequena. Dúvidas? Você precisa conhecer a história de um homem chamado Jairo, lá na Bíblia. Jairo veio a Jesus um dia. Ele disse: Jesus, eu sei que tu podes curar todas as pessoas, mas minha filha necessita ser curada. Jesus então olhou para aquele homem e disse assim: se você tiver fé, ela será curada. Jairo disse assim, ele era um homem muito honesto, muito transparente, e ele disse: Senhor,
eu tenho muitas dúvidas, eu quero crer, ajude-me em minha incredulidade. Jesus disse, isto é bom o bastante. Quando ele diz assim, ajude-me em minha incredulidade, ele está demonstrando uma pequena fé em Jesus. Você não precisa ter uma grande fé, você precisa ter uma fé. Veja o que a Bíblia diz, vou repetir, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Então guarde bem essa frase que eu vou dizer, não é o tamanho da sua fé que importa, é o tamanho daquele no qual você põe a sua fé. Não é o tamanho da sua fé, é o tamanho daquele em quem você deposita a sua fé que determina a verdade, o poder e a solução de todos os problemas. É o tamanho do seu Deus que realmente importa. Vamos dizer juntos? É o tamanho do meu Deus que realmente importa. Mais uma vez, é o tamanho do meu Deus que realmente importa. Diga glória a Deus. Você pode ter uma fé gigante, mas se colocá-la na coisa errada, ela não terá nenhum resultado. Fé não é a questão é em quem você põe a sua fé. Uma pequena fé em um Deus grande produz grandes resultados. Uma pequena fé em um Deus grande produz grandes resultados. Em sexto e último lugar, que pode realmente ser uma barreira para eu tomar essa decisão verdadeira e necessária, é a minha religião. Talvez você esteja cansado de tanta religião em sua vida, tanta religiosidade, ritos, programas, regras, promessas, enfim, que um dia colocaram em sua vida por tradição e você tem seguido. Atos capítulo 17, versículos 22 e 23, fala de um episódio que se deu com Paulo, que diz assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago, é uma grande praça, e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Os atenienses, os gregos de Atenas, eram considerados extremamente filosóficos, sábios, porém muito religiosos. Ele tinha um altar para cada deus, eram diversos deuses. E Paulo diz assim, é muita religião, é muita religião. Meu querido, não permita que qualquer uma dessas coisas religiosas, peso de religiosidade, venha a ser impedimento para você tomar a decisão segura. Ah, eu quero realmente entregar minha vida ao controle de Deus, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que assumir uma postura que a minha família tradicionalmente já tem outra religião. Ah, mas as pessoas que no meio em que eu convivo têm outras práticas que não são aprováveis. Ah, essas pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, olha ali, agora quer ser melhor que a gente. Não permita que qualquer uma dessas coisas impeça você de tomar a decisão de confiar, pois você precisa admitir, eu preciso confiar plenamente em Deus. Tudo isso eu sei que é muito pesado, tudo isso eu sei que é muito sério, tudo isso vai crescendo diante dos seus olhos, todavia é tão pequeno diante da vida grandiosa que Deus tem para oferecer para você. Tudo isso pode parecer muito grande, mas se torna pequeno diante da grandeza de Deus e daquilo que Ele tem reservado para você. Deus tem coisas maravilhosas reservadas para a sua vida. E não é a luta, a dificuldade, até uma pandemia que vai te afastar de Deus. Pelo contrário, busque a Deus, chegue mais perto dEle, confesse para Ele, eu preciso confiar em Ti. Meu querido, eu quero te dar alguns passos que você precisa dar hoje para tornar possível essa verdade na sua vida, após admitir que você precisa confiar em Deus. Em primeiro lugar, você tem que declarar, eu aceito Jesus como meu Salvador. Vamos dizer juntos? Eu aceito Jesus como meu Salvador. Atos capítulo 16, versículo 1 diz assim, eles responderam, crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Resposta de Paulo àquele homem, você precisa crer. Em segundo lugar, declare, eu aceito a Bíblia como meu padrão de vida. Eu aceito a Bíblia como meu padrão de vida. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim, pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus
e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então a Bíblia, ela tem um propósito de ensinar, de corrigir os erros, de repreender quando a gente falha e ensinar a maneira certa de viver. E aí, vamos confiar na Bíblia? Então aceite a Bíblia como a sua regra de maneira de viver. Em terceiro lugar, diga: eu aceito a vontade de Deus como minha estratégia de vida. Eu aceito a vontade de Deus como minha estratégia de vida. Salmo 40, versículo 8 diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Aceite, mas não como um peso, com sofrimento. Com alegria você agora diz: eu não faço mais a minha vontade própria, agora eu faço a vontade do meu Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em quarto e último passo, você diz assim: eu aceito o poder de Deus como a minha força. Vamos dizer juntos? Eu aceito o poder de Deus como a minha força. O poder de Deus agora é a minha força. Eu não confio mais em mim. Eu não confio apenas no que eu tenho, que eu sou. Eu confio principalmente, plenamente em Deus. Filipenses 4,13 diz assim: porque eu posso fazer todas as coisas que meu Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá força e poder. E outra versão diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu querido, confie em Deus, que Ele vai encher a sua vida de poder. Apocalipse 3,20 diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Deus está propondo para você: abra a porta do seu coração, deixe Ele entrar e Ele vai viver um relacionamento de intimidade com você. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Eu estou batendo na porta. Eu estou dizendo que estou desejando entrar na sua vida, mas Ele é um cavalheiro. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. O coração tem uma porta cuja tranca ela está pelo lado de dentro. Você é quem deve abrir a porta para Jesus entrar. A chave que abre aquela porta é a vontade. Você precisa ter despertado em sua vida agora a vontade de entregar confiadamente a sua vida a Deus e abrir a porta do seu coração. Faça a vontade de Deus. Força de vontade apenas não resolve. É preciso, além de ter força de vontade, a vontade certa. Abrir a porta e dizer: vem Jesus e entra na minha vida. Você deseja hoje abrir a porta do seu coração para Jesus? Você deseja hoje colocar tudo nas mãos daquele que pode e tem poder para controlar totalmente a sua vida? Se você deseja, então faça isso agora. Entregue a sua vida a Deus. Que Ele abençoe a sua vida. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque eu sou tão pequeno,
ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado, ó Pai, por esta vida que ouve a Tua Palavra e agora decide abrir o coração para Jesus. Meu Deus, que hoje seja realmente o dia da decisão. Que essa pessoa que ora comigo agora possa declarar: eu aceito Jesus, eu quero recebê-lo em minha vida. Eu faço da Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, a regra da minha vida. Eu não quero viver mais pela minha força, mas pelo poder do Senhor. Meu Deus, eu recebo o Senhor como meu Salvador e o dono da minha vida. Entra na minha vida, entra no meu coração, entra na minha casa e faz toda a diferença. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. E se você decidiu entregar sua vida a Cristo, orou comigo e quer mais ajuda, mais orientação, mais apoio espiritual, entre em contato conosco. Teremos prazer em te ajudar nessa caminhada. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Continue conosco lá na nossa página no Instagram, na live de oração, e assim o Senhor conduz os seus passos. Uma noite de paz para você.